tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui mais uma vez para falar de outro livro que cai no vestibular. Esse é um livro novo, esse é o primeiro ano dele no vestibular, que é o Coração, Cabeça e Estômago, de Camilo Castelo Branco. Como ele é novo no vestibular, nem todo mundo conhece. Vamos lá, professora Maria Cecília, do que se trata esse livro? Então, assim, olha, esse livro ele é muito interessante. Vocês observaram, né, que a gente já teve a literatura brasileira, tivemos a literatura africana, né, do Mia Couto, Camilo Castelo Branco, a literatura portuguesa. Esse livro também pertence ao romantismo português, né? Camilo Castelo Branco é do romantismo português. Só que o próprio Camilo, ele já deixa claro para o leitor que ele é um livro que vai fugir um pouquinho do padrão tradicional de se contar uma história envolvendo o lado romântico. A gente sabe que o romantismo não é o romantismo que a gente tem hoje, a ideia de romantismo que nós temos hoje. Sempre o romântico é a idealização do amor. Então, muitas vezes, fugia da realidade, fugia para a morte, uma série de situações que são bastante complexas. E aqui o Camilo vai trabalhar através de uns escritos. O narrador, ele compra os escritos do falecido Silvestre. O Silvestre, ele narrava situações, como ele queria, ou como ele tentou resolver os problemas amorosos dele. E ele começa pelo coração. Então ele vai agir como alguém que trabalha o coração. Então, por exemplo, ser sentimental, mandar flores, escrever poemas. E ele começa a observar que a grande maioria das mulheres não queriam esse tipo de coisa. Elas não queriam esse tipo de homem, elas queriam algo a mais. Aí ele vê o quê? Nessa tentativa ele só se iludiu. Na tentativa de ser o romântico. Porque na verdade ele forçou um pouco a mão. Ele queria ser dessa forma, porque ele queria atrair uma boa mulher para ele. Só que ele não consegue. Primeiro porque não é uma coisa espontânea. Segundo, porque ele observa que as mulheres estavam querendo algo a mais, um homem mais, vamos dizer assim, maduro, mais forte. Não estou contando a história, tá, gente? Estou contando os órgãos que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar com a cabeça. Então, ó, coração, cabeça. Aí ele acha assim, que se ele for uma pessoa mais racional, meu interesse aqui de casar com você, porque você é bem de vida, você é capaz de dar tanto... Aí ele começa a usar as estratégias dele, que a razão vai prevalecer. Novamente, ele vai se frustrar. O estômago, eu não vou falar nada, porque você vai descobrir. Tá? Mas tem um ditado que ajuda bastante você. Não é bem um ditado, mas assim, o pessoal mais antigo falava assim, a fulana pegou o Beltrano, ou o meu filho, né? Geralmente as mães falam isso. A fulana pegou o meu filho pelo estômago. Você entende que essa é uma dica. Pegou meu filho pelo estômago. Como o narrador comprou os papéis do Silvestre, na verdade ele queria dar, porque todo mundo queria uma coisa do Silvestre. Já entendeu que o Silvestre morreu, né? Isso aí ele fala. Não sou eu que estou revelando no final do livro. No começo do livro ele já disse, logo no prólogo, ele já vai colocar para nós que o personagem central já morreu. E que ele deixa herança. Todo mundo quer, então eu quero a mesa, eu quero a mala, eu quero a roupa, eu quero... E o narrador quer o quê? Ele quer os escritos do Silvestre. E o pessoal fala, pode levar tudo. Papel, o que eu vou fazer com papel? A jogada do narrador é exatamente essa. Ele vai escrever um livro, ele vai ganhar em cima, só que o narrador ele é bem sarcástico em alguns momentos. Isso foge bastante do romantismo. Por que ele é sarcástico? Porque ele faz intervenções que na verdade não aconteceram. Como o Silvestre está morto, o Silvestre não vai ressurgir para falar assim, esse pedaço da história que não é correto. Então ele faz o que ele quer. Por isso que eles falam assim, o narrador, ele se apodera, ele se diverte ao recontar a história do Silvestre através dos escritos, porque aí ele sabe o que ele pode fazer. Nós temos muitas partes que são as transcrições corretas do personagem principal, mas a maior parte o narrador dá um jeitinho de fazer a manipulação dele. Por isso que o Camilo fala assim, o livro dele não deveria ser encaixado como romântico, ele deveria ser um livro moderno,
porque a linguagem ele fala assim, a temática é moderna, é um romântico moderno, vamos dizer assim. Mas ele está no período do romantismo. Então, assim, não tem como eles classificarem o livro como modernista, porque o modernismo não aconteceu no século XX, está lá ainda, né, no começo, vamos dizer, na metade do século XIX. Então, assim, ele já avisa que é um romântico diferente, um romantismo diferente dentro da história. E o mais interessante é que quando nós fazemos a leitura da obra, nós conseguimos associar com uma porção de síndromes que nos atacam quando nós não conseguimos lidar com uma situação amorosa. Por exemplo, ao ler você fala assim, nossa, daria para associar isso com a síndrome do coração partido, porque ele se ilude de tal forma, ele se decepciona, ele sofre, aí ele sente as dores do peito, ele sente... que é o que muitas vezes acontece conosco, quando há um rompimento, né? Ou uma perda, não precisa ser uma perda necessariamente amorosa, às vezes uma perda de um amigo especial, de alguém da família, muitas vezes a gente não consegue lidar com essa situação e a gente desenvolve a síndrome, que é chamada síndrome do coração partido. Outras vezes, quando a pessoa é muito racional, a gente fala assim, meu Deus, usa um pouco do seu coração, isso é racional demais, para você nada dá certo, para você tudo tem que ser matematicamente analisado. Então assim, nós vamos refletir. Estômago, quanto a gente desenvolve, né, ou somatiza uma doença no estômago, porque não conseguiu lidar com as perdas, né, não conseguiu lidar com o sentimento amoroso. Quantas pessoas têm doenças por causa de nervosismo, ansiedade? Exatamente, né? Então assim, às vezes a gente fala, simplesmente uma história, Deus já está jogando para nós problemas que muitas vezes a gente não consegue resolver porque nós não conseguimos analisar corretamente as perdas, porque a maior parte da questão aqui são as perdas, como eu vou lidar com essas perdas. Então assim, é muito interessante, principalmente porque o século XXI é o século da depressão, é o século de ansiedade, é o século de Ritalina, é o século de... Então assim, quando nós observamos uma leitura lá do século XIX, trazemos para cá e você fala, as pessoas às vezes desenvolvem uma gastrite porque sofreu de amor. O amor é lindo, mas o sofrimento não é legal. É isso que a pessoa muitas vezes tem que lidar por essa situação amorosa, é que vai somatizar no corpo, às vezes, muitas doenças. Então assim, é um livro. Não vai pensar também que é facinho, porque como não tem muito uma história, numa corrente, uma sequência temporal fixa, porque ele agrupa por órgão as situações que ele vivenciou, então assim, às vezes a gente perde um pouquinho o ânimo de ler. Interessante também é que ele trabalha os pecados capitais. Você precisa descobrir, não importa qual mas isso é coisa de religião, não. No dia a dia nós estamos aí ligados aos pecados capitais. E só a gente sabe como. O livro vai trabalhar bastante isso com vocês. Então assim, é uma leitura também densa, mas ela é uma leitura prazerosa porque você vai desenvolver conhecimento. E às vezes até uma leitura dessa faz você decidir o seu curso. Porque, nossa, na área da medicina, uma área da psicologia, uma área, às vezes, de uma filosofia, às vezes, nossa, uma área que eu me interessei, né? Dividir por quê? Porque uma história, muitas vezes, abre sua mente para certas escolhas que você tem que fazer. Bom, gente, o livro dessa vez foi esse, o Coração, Cabeça e Estômago. E mesmo que você não vá fazer vestibular, mesmo que você não esteja na escola, vale a pena ler, pelo que a professora já explicou. E se você vai fazer vestibular, ou se você está na escola e vai fazer uma prova sobre isso, essa conversa não substitui a leitura do livro. Então é isso, gente. Se você gostou, se você vai usar, se você achou interessante, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum livro dessa série. E a gente se vê na próxima semana. Um beijo, tchau!